Boa noite aos encarnados e aos desencarnados. Sabemos que são muitos. Sempre que a gente se reúne para estudar, sempre que a gente se reúne para conversar sobre as temáticas espíritas, não somos só nós os encarnados que vamos em busca, não. Muitos desencarnados também vêm assistir, grupos são trazidos, e consciência da presença deles aqui, a gente coloca uma responsabilidade maior na nossa fala, naquilo que a gente tem para colocar, porque em primeiro lugar é um aprendizado que nós temos que fazer em nossas vidas. Nem tudo que a gente fala aqui a gente ainda está conseguindo viver, por isso a gente vai beber na fonte dos autores, daqueles espíritos que nos trazem lições, orientações para nos auxiliar no nosso processo evolutivo. Hoje nós vamos conversar sobre a reforma íntima e as alegrias da alma. E para ser muito próximo daquilo que o Cristo nos trouxe, eu encontrei a fala de Jesus que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que eu encontrei muito próximo? Porque a reforma íntima é um processo que ocorre em nossas vidas quando nós estamos procurando a verdade. Quando nós estamos querendo transformar as nossas vidas. Quando não estamos satisfeitos com a vida que estamos vivendo. Então, Cristo nos diz: conhecereis a verdade. Nessa busca nós vamos encontrar sim a verdade. E as alegrias da alma surgirão quando a gente, diante dessa verdade, se libertar. Porque uma vez feita essa reforma, nós estaremos sim felizes, alegres, porque seremos um outro ser trabalhado por nós mesmos. Então nós vamos falar sobre a reforma íntima, e é interessante que essa questão da reforma íntima, ela é muito atrelada à questão religiosa, pelo menos é o meu ponto de vista. Não me consta que ninguém faça uma reforma íntima para conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. Não me consta que alguém diga assim: não, eu tenho que me melhorar moralmente para que eu possa ser bem visto no meu departamento. Se bem que hoje a gente sabe que até as empresas estão fazendo questão de um ser moralizado no seu trabalho. São tantas as situações que nós vivemos hoje que uma luz moralizada ilumina muito mais. Então, com certeza, essa questão da reforma íntima, ela está muito atrelada à questão religiosa. Principalmente quando nós temos contato com o Evangelho. Quando chega aquele momento nas nossas vidas em que nós despertamos para o conhecimento através do Evangelho. Porque o Evangelho a gente sabe que a gente já nasce ouvindo falar dos ensinamentos de Jesus, mas assim de uma forma superficial, a gente não entende bem o que está querendo dizer ali. Quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, com aquelas orientações, com aquelas informações dos Espíritos, nós compreendemos melhor aquelas informações. E é justamente nesse momento em que Jesus vai nos convidando a essa transformação. Sem que ninguém nos aponte, porque quando nós começamos a estudar, a gente começa a ter olhos de ver. Principalmente quando a gente começa a ver as bem-aventuranças. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas todas as vezes que eu leio as bem-aventuranças, eu fico com aquele sentimento de que eu preciso mudar. De que tem muita coisa ainda para transformar. Porque Jesus nos diz que bem-aventurados serão os brandos. E aí eu digo: meu Deus, brandura, eu sou uma pessoa branda? Eu tenho essa brandura em mim? Em determinados momentos, mas sempre já é uma conquista, eu já adquiri isso. E aí eu já percebo que nesse nível aí eu ainda preciso me trabalhar muito. Aí Jesus diz: bem-aventurados os humildes. Humildade. Eu sou humilde. Eu já consigo ter esse comportamento, essa atitude intimamente diante da vida. Bem-aventurados os misericordiosos.
eu sou misericordioso, eu já perdoo assim, eu já tenho essa capacidade. Bem-aventurados os puros de coração. E aí eu digo, meu Deus, o meu coração ainda não é puro não. Porque a maldade vem, a malícia vem, o julgamento vem, uma série de situações. E aí a gente se dá conta que tem muita coisa para ser transformada, tem muita coisa para ser trabalhada em nós. Mas Jesus não está dizendo, olha, você é isso, você é aquilo. Não. Ele está falando, bem-aventurados aqueles que forem misericordiosos, forem puros de coração e tudo. E eu, dentro desse estudo, desse ensinamento, vou me percebendo que não sou nada disso ainda. E principalmente quando termina as bem-aventuranças, que ele começa os ais do Evangelho. Não sei se vocês já prestaram minha atenção a isso. Mas foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Quando termina as bem-aventuranças, ele começa, ai daqueles. E esse ai daqueles é que também, de certa forma, nos impulsiona. Ai daqueles que não são brandos, que não são humildes, que não são misericordiosos, que não são puros de coração. Então, quando a gente tem contato com o Evangelho, com os ensinamentos, a gente começa a pensar em reforma íntima. Começa a pensar em se trabalhar, em se melhorar, em mudar algo em nós que a gente acha que ainda não está bom. Outro momento em que nós pensamos nessa transformação é quando, em um determinado momento da nossa vida, a gente começa a perceber que a vida está ficando sem sentido. Aquelas situações que antes eram prazerosas, que a gente fazia tanta queixa, já não nos interessa mais. A gente já começa a pensar que, sei lá, está sem sentido a vida, eu preciso colocar um sentido na minha vida. E aí é o momento em que eu começo a refletir, começo a pensar em mudanças. Porque se a minha vida está sem sentido e eu tenho que buscar sentido, então eu estou procurando uma melhoria, eu estou procurando uma transformação. E os momentos mais cruciais são os das grandes perdas. Quando a gente perde um familiar. Até então, até a gente não passar por essa dor, parece que a gente não percebeu a vida ainda como ela é. Quando a gente passa por uma perda grande de um familiar querido, porque assim, que todos nós vamos morrer um dia a gente já sabe. Mas a gente nunca espera que seja assim, de repente, de uma hora para outra. E também ninguém queria ser avisado. Mas, de repente, a gente perde um familiar. E aí, naquela perda, diante daquela criatura, a gente já começa a pensar, o que é a vida? Qual a importância dela? A gente já começa a refletir sobre uma série de situações. Se a perda é grande materialmente falando, também a gente reflete. A criatura se torna mais humilde, começa a repensar determinadas atitudes, determinados comportamentos. E quando é de saúde, aí sim. É muito bom a gente ter saúde, mas não é bom a gente ter um diagnóstico de algo que está aí vindo ou que já se instalou. Isso mexe muito com a gente. E aí às vezes a gente para e pensa assim, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida até hoje? E aí a gente quer tempo. Ah, se eu tivesse tempo eu ia mudar tudo isso, eu ia transformar tudo isso. Mas o que importa para nós entender é que a vida está nos oferecendo o primeiro estágio da evolução espiritual. Quando nós começamos a pensar em mudança, nós estamos começando o nosso estágio na evolução espiritual. É quando nós começamos a pensar em Deus, em vida futura, em eternidade, em espiritualidade. É quando o espírito começa a deixar de pensar só na horizontalidade, só no que ele está vendo, aí ele pensa verticalmente. Ele começa, é quando as preces da gente começam realmente a ter sentido, é quando a gente realmente consegue aquele momento de se ligar com o Pai, de abrir o coração, de falar da nossa dor, do nosso sofrimento, de pedir ajuda verdadeiramente.
que até então a gente fazia isso de uma forma muito desligada. Fazia por fazer, porque é bom fazer, porque disseram que a gente deve fazer. Mas quando a gente vivencia esses estágios, quando a gente chega nesse estágio da evolução, de evoluir espiritualmente, seja pela dor, seja por, até mesmo por cansaço da vida, por falta de sentido, a gente começa a ter uma concentração maior nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa busca. Aí a gente começa a ter um foco, a gente começa a se voltar para essas questões de reforma íntima. Agora, tem uma situação nessa questão da reforma íntima que é muito bom a gente observar, é que no primeiro momento a gente pensa que quando fala de se reformar intimamente, é reformar só o que está errado. E a gente acha assim, eu tenho muita coisa para mudar. Tem gente que diz assim, ah não, quando eu fui fazer minha relação aqui de mudanças, eu disse, está perdido, isso aqui não tem mais jeito não. Vou nem tentar. Não é para ser dessa forma. Até na mesa mediúnica, a gente vê os espíritos chegarem, conversando e dizer assim, não tem mais jeito não. Para mim não tem mais jeito. Porque a criatura, ela não conhece o amor de Deus, ela não conhece o plano de Deus para nós, e a gente acha que é tudo muito limitado, tanto quanto nós somos. Então a gente diz assim, não tem mais jeito para mim não. Se eu for me avaliar, eu digo, não, eu já fiz tanta bobagem na vida, já fiz tanta coisa, isso aqui não tem perto. Ele mesmo se pune, ele mesmo se culpa. E aí ele não consegue fazer e barra bem aí o processo, diz, não vou nem tentar. E assim muitos fazem, né? Tem até uma musiquinha da Elizabeth Lacerda, que eu achei interessante colocar a estrofe aqui, que ela diz assim, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Poxa, será? Será que está tudo perdido na gente? Será que a gente não conquistou nada até aqui, agora? Não tem nada que possa ser reaproveitado? Não tem nada que possa ser bom na nossa vida? Nós não melhoramos nada? Então, nosso olhar, na hora dessa reforma íntima, a gente tem que ter caridade conosco, para a gente poder fazer de uma forma que a gente possa entender que nessa reforma nós vamos conter os impulsos inferiores. A gente vai detectando o que é errado e vamos trabalhar em cima dessas questões que estão erradas. Vamos conter esses impulsos e também tentar ser melhor hoje do que a gente foi ontem e amanhã ser melhor do que a gente foi hoje. É um processo que a gente vai fazendo lentamente, passo a passo. Não dá para a gente, de uma hora para outra, ser santo, puro e bom, não. Nós temos milênios de trajetória evolutiva, de experiências, de erros e de acertos, mais de erros do que de acerto. Tanto é que nós reencarnamos aqui nesse planeta de prova e expiações, isso já deixa claro o nosso grau evolutivo. Então a gente não pode querer dar esse salto de uma hora para outra, não. A gente tem que ir com muito cuidado. E principalmente admitir se estamos errados. Porque ninguém muda se não admitir que tem algo para mudar. Ninguém muda por decreto. Porque alguém chega e diz, olha, isso aí está errado em ti, muda a tua maneira de ser, muda a tua maneira de viver. Muitas vezes isso até revolta. Às vezes até a pessoa é como que freia ali e diz, vou mudar nada. Então é a própria pessoa que vai se dando conta, que vai se percebendo, que está incomodado, que está sentindo necessidade de fazer essa transformação, porque ele quer se sentir melhor do que o que ele está se sentindo naquele estágio. O Hamed, ele tem uma mensagem bem interessante, quando ele diz o seguinte, que também os caminhos inadequados que tomamos ao longo da vida são parte essencial de nossa educação. Então a gente não pode fazer uma reforma íntima daqui para trás, pronto, agora Dora não é mais isso que foi e agora é de agora em diante. Não.
Os caminhos errados que eu tomei, as coisas erradas que eu fiz na minha vida são importantes hoje. Me trouxeram até aqui. Quantos erros que eu não cometi na minha vida, que eu me dei conta a partir deles que não estava certo. E foi uma conquista, foi um aprendizado, foi uma melhoria, foi uma transformação. E aí ele diz que assim como o corpo não extirpa partes adoecidas, mas procura harmonizá-las ao todo, a alma procede seu crescimento dentro do princípio de reaproveitamento de todas as experiências infelizes. Qualquer parte do nosso corpo que adoeça, que enferme, o coração, o pulmão, o fígado ruim, sei lá o quê, o corpo não diz assim, não presta mais não, vou eliminar. Ao contrário, ele busca a harmonização do todo. O corpo inteiro trabalha para que se harmonize. Então, da mesma forma como ele diz, a nossa alma, da mesma forma, dentro desse princípio de reaproveitamento das experiências infelizes, ela também trabalha pelo nosso crescimento espiritual. Então, todas as nossas experiências, negativas ou positivas, foram importantes. Foi o que a gente foi capaz de viver naquele momento. Foi a forma como a gente pôde se comportar naquele momento. E aí, a irmã Dufour nos diz que conter o mal é parte do progresso transformador e construir o bem é a nova etapa que nos aguarda. Então, identificamos o que é mal? Sim. Vamos conter. Vamos frear. Vamos atentar para que não aconteça mais. E vamos, numa nova etapa agora, realizar o bem. Fazer o bem. Para nós, para o outro. Sem alimentar fantasias de saltos evolutivos. Dar um passo atrás do outro. Isso é reforma íntima sem martírio. Porque se a gente hoje disser, se eu disser hoje, que a partir de hoje eu vou ser uma pessoa espiritualizada. A partir de hoje eu não vou mais cometer falhas. Olha, eu não sei nem se eu vou conseguir um dia ser isso. Ou 2. Vai ter uma hora que eu não vou aguentar. E vou dizer, sinto muito, vai ficar para outra encarnação. Porque ainda existe aquele homem velho que foi construído e que vem aí, que precisa ser transformado num homem novo. Mas é um processo lento. Uma encarnação só não vai resolver isso aí, não. Então não adianta a gente querer por querer, forçar e dizer, não, a partir de amanhã eu não faço mais nada disso. Não, eu preciso estar atento ao que eu estou identificando e o que eu preciso mudar. É uma sequência que existe em nossas vidas, principalmente para nós espíritas. Kardec deixou muito claro aqui no Evangelho quando diz, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para tomar suas más tendências. Então é um esforço contínuo. A transformação moral não é uma coisa que se dá da noite para o dia, não. No Evangelho, no capítulo 17, no item 10, os Espíritos nos trazem um ensinamento que a gente precisa estar bem atento, quando ele diz, não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade, de onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então não é porque nós estamos a todo momento sendo chamados à nossa transformação, à nossa melhoria espiritual, que os espíritos querem que agora a gente se exclua do mundo, da sociedade. Não, eu não tenho mais amiga, eu não participo mais de nada, tudo isso, não, de maneira nenhuma. É como ele diz aqui, vivei como vivem os homens do mundo. Continua no teu trabalho, na tua lida, na tua vida em sociedade, na tua família, da forma que você sempre viveu. Agora viva de uma forma diferente. Faça o ambiente diferente para você. Sentimento de pureza em todas as suas atitudes. E aí a gente não precisa ser tirado do ambiente que a gente se encontra para se purificar, porque ninguém se melhora sozinho. De maneira nenhuma. Não adianta eu ir lá para um sítio sozinho
e ficar lá, tudo bem, eu posso até fazer um retiro, refletir. Paulo fez isso, passou um bom período no deserto, refletindo, repensando a vida, mas não quer dizer que isso resolveu, não. Reconheceu que tinha que voltar para a luta, encarar a vida, os erros, os fatos, e a partir dali se transformar. Então é isso que o Evangelho nos pede. E na questão 192 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros degraus intermediários? Será que alguém aqui na Terra disser assim, um proceder impecável, ele vai adquirir a perfeição? Ele diz, não. Pois que o homem julga perfeito, o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. A gente acha que ser perfeito é ser melhor do que os outros, é não se misturar. Por quê? Porque se eu condeno alguém que está no estágio dele, que gosta de se divertir, que gosta de uma forma diferenciada da vida que eu tenho, porque eu sou melhor do que ele, porque eu sou perfeito, onde está a perfeição nisso? Que não respeita o estágio evolutivo do outro, que não respeita a maneira de ser do outro. Então, não é dessa forma, nós não vamos ter esse proceder impecável, até porque ele diz que pode ser perfeito até conforme a natureza terrena, mas tem qualidades que a gente não conhece ainda. Então está muito longe de perfeição. Isso vai exigir milênios nossos, reencarnações, evolução e tudo mais. E por conta disso, tem muita gente que diz assim, bom, como eu comentei no início, já que não tem jeito, não vou nem me esforçar. Não é possível. E tem aqueles que não querem mudar de jeito nenhum, estão muito satisfeitos com a maneira que estão vivendo. Tem até aqueles que eu lembrei aqui da síndrome de Gabriela, que acho que vocês sabem qual é. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Tem pessoas que é assim, não quer mudar de jeito nenhum. Ah, eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim, e acabou-se. Então, são pessoas que não estão, no momento, pensando nessa transformação, não estão interessadas. Para nos melhorarmos, otorgou-nos Deus precisamente do que necessitamos e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas. Então nós temos a consciência que a todo momento está ali, está errado. Isso que você está fazendo não vai dar certo. E a gente diz assim, vou fazer. Lá na frente eu resolvo isso. As nossas tendências instintivas, quem quiser se conhecer, se observe. Quais são as suas tendências, as suas viciações, as suas paixões. E vai saber exatamente. Então não precisa de ninguém. A gente não precisa lembrar o passado, não. Como diz o Evangelho, Deus nos priva do que nos seria prejudicial. Porque eu já ouvi pessoas dizer assim, seria mais fácil se eu lembrasse quem eu fui. O que eu fiz de errado. Não seria de jeito nenhum. Então basta a consciência e as tendências instintivas para a gente saber exatamente quem é, quem foi e o que precisa mudar. A Irmã dos Dufour nos traz uma orientação que eu acho grandiosa e tenho levado em vários momentos, onde ela nos diz o seguinte, que nós precisamos, quando pensamos em trabalhar a reforma íntima, em primeiro lugar, assumir uma postura de aprendiz. Essa postura de aprendiz diz respeito à nossa capacidade de buscar conhecimentos, de ter interesse em aprender cada vez mais. Até nos dizem, conhecer de tudo e retende o que é de bom. Então é a partir dessa postura de aprendiz, lendo, porque muita coisa, obrigada, Fernanda, muita coisa que a gente não tinha conhecimento, que era prejudicial, que era errado, e que principalmente nos prejudicava, a gente aprende muitas vezes através de uma leitura. Tantas boas obras aí que hoje nos esclarecem
que nos trazem orientação, que nos trazem informação e que a gente vai aprendendo muita coisa com isso. Então essa postura de aprendiz é importante que a gente tenha. A gente não pode dizer, eu não preciso de ninguém para me ensinar nada, eu não preciso de nada, a vida está aí. Não, a gente precisa, para que a gente possa trilhar com mais facilidade a vida. Outra orientação que ela fala é da observação de si mesmo, se observar. Porque a gente observa muito o outro. A gente sabe muito da vida do outro. A gente traça o perfil de uma pessoa assim, tranquilamente. Aquela pessoa ali é isso, é aquilo outro e tudo mais. E eu? O que eu sou? Então, observação de si mesmo. Se observar, se perceber. E nessa percepção, ela fala que nós vamos encontrar as nossas sombras. Então, nós precisamos aceitar essas sombras. A gente vai perceber que a gente não é tão puro, santo, bom, que a gente é orgulhoso, que a gente é vaidoso, não no sentido de zelo, mas vaidoso mesmo no sentido de orgulho. E que a gente tem tantas mazelas aí e aceitar que a gente tem. Porque se a gente não aceitar, a gente não vai mudar. Quando a gente disser, não, eu não tenho isso, eu não sou isso, não tem mudança, não tem projeto. Então a gente tem que se aceitar. E quando a gente se perceber nessas sombras, ela diz que nós devemos ter o auto-perdão. Precisamos nos perdoar por ser assim. A gente precisa entender que nós somos espíritos que estamos ainda aprendendo a viver. Então a gente não podia ter feito melhor até ali. A gente tem que se perdoar pelas falhas, pelos erros que cometeu, porque era o que a gente estava em condição de fazer. Agora eu sei que é errado, agora eu já percebo que não devia ser feito dessa forma. Mas aí o auto-perdão tem que chegar para me dizer que tudo bem, mas eu não vou ficar no sentimento de culpa. Agora eu vou trabalhar isso aqui em mim, vou transformar isso aqui em mim. E ter comprometimento com isso. Se comprometer, se eu quero fazer essa reforma, eu tenho que me comprometer. De ter essa postura de aprendiz, de me observar, de aceitar minhas sombras, me auto-perdoar. Eu tenho que me comprometer com tudo isso. E aí, a vigilância. Eu vou ficar vigilante, porque como eu sou dessa forma, e eu ainda vou me trabalhar para mudar, eu tenho que ficar vigilante, porque uma hora ou outra eu estou repetindo aqueles mesmos erros, aquelas mesmas atitudes. Então a vigilância é para quando eu perceber que eu estou infligindo novamente aquilo, eu digo, já estou indo pelo mesmo caminho, calma, doutora, volta, vamos, né? Sem vigilância, a gente só vai perceber depois que fizer. Com a vigilância a gente pode até impedir que essa coisa aconteça. E é um trabalho, como ela diz, é um trabalho, não é fácil não. Não é fácil a gente detectar imperfeição, não é fácil a gente ficar vigilante, prestando atenção nas nossas atitudes e ter aquela postura de romper com aquilo, de se trabalhar naquele aspecto. Para isso a gente precisa de muita oração. A gente precisa pedir a ajuda de Deus, dos nossos guias amigos, a gente precisa pedir amparo a todo momento, para ver se a gente consegue cortar aquela sintonia que a gente está tão habituado a manter. Porque quando a gente começa esse processo, a gente está saindo de uma frequência para outra. E aqueles que estavam muito ligados a nós não vão ficar muito satisfeitos, não, vão ficar nos puxando, lançando a todo momento pensamento, ideias, informações, e eu vou captar, porque eu estava na frequência. E daqui que eu diga para eles, não mais. É mesmo que aquele amigo que está tão habituado a passar na porta da gente e dizer, bora, e a gente vai. E aí um dia a gente diz assim, não tá bom não, estou gastando muito, estou perdendo muito sono, está me fazendo mal, vou mais não. Se você diz para o amigo, quando ele vai lhe buscar, que você não vai mais, ele aceita assim naturalmente. Que é isso, que besteira é essa, bora lá. Se você não tiver realmente uma consciência daquela atitude que você deu, você vai embora. Você esquece tudo aquilo que você listou, que não era bom, e vai. Então é necessário. A questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o homem pode vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Será que a gente pode só pelo nosso esforço? E aí os Espíritos disseram sim. E às vezes com pouco esforço.
Mas não é muito não, às vezes com pouco esforço. O que falta é a vontade. Olha, o que falta é a vontade. E diz, como são poucos os que se esforçam. Então, às vezes a gente diz assim, mas é muito difícil. Será que é difícil ou a vontade é pouca? A pouca vontade. Leon Denis nos diz, é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. A vontade é a maior de todas as potências. Olha, quando a gente quer realmente uma coisa, quando a gente direciona a vontade da gente para uma coisa, não tem dificuldade, não tem quem nos tire daquilo ali. Tanto é as facilidades para a gente fazer o que não é certo. Né? A gente vai assim, tranquilamente. Então, Kardec aqui os Espíritos deixam claro. Aí o Santo Agostinho nos diz aquilo que a gente já sabe. Dirigir, pois, a vós mesmo perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que feita por outros censurarias. Sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar. Isso é para a gente fazer só com a gente, na nossa intimidade. Ninguém vai saber. A gente não precisa dizer. Mas a nossa consciência, que é aquilo que está ali para nos auxiliar, quando a gente fizer essas perguntas, ela vai nos responder. Pode ter certeza. Daquilo que a gente nem tinha percebido, ela vai nos trazer, vai nos mostrar o que a gente fez assim para o outro, mas que a gente não queria que aquilo acontecesse com a gente. Então nós temos como nos perceber. No livro Inteligência Consciencial, eu estava lendo esse livro antes de ontem e vi isso aqui, achei interessante. Ele fala que a evolução do ser humano acontece a partir de um processo de autoconsciência, no qual ele toma a decisão de praticar virtudes que lhe tornam a vida repleta de sentido existencial. Então é a partir dessa autoconsciência, é quando eu decido praticar virtudes, praticar coisas boas. A partir de agora eu me conscientizei. Agora eu vou tomar essa decisão de praticar essas virtudes. E ele diz, quando o indivíduo não atende a esse impulso natural, surgem os conflitos existenciais, que com o tempo, caso não sejam resolvidos, tornam-se doenças emocionais. Então tem muita doença aí, que quando chega no médico, não tem registro. Canto nenhum não tem registro. E agora até os médicos estão pedindo que a pessoa veja aí se não tem alguma mágoa, algum ressentimento, algum perdão que poderia ser. Algumas situações que poderiam ser trabalhadas na intimidade da criatura, para ela melhorar aquele quadro, que ainda não é físico. E aí ele continua dizendo, a superficialidade diante da vida tem produzido um número cada vez maior de doentes emocionais, de pessoas vivendo sem sentido e sem direção, de suicídios, dentre outras calamidades sociais que vivenciamos por todo o planeta. Ninguém aguenta viver superficialmente. Ninguém. Vai chegar um momento em que a gente vai se sentir vazio, sem sentido. E tem um monte de gente aí que se pergunta assim, meu Deus, o que está faltando? Eu tenho tudo. Mas eu não estou feliz. Cadê o sentido da vida? Então, essas pessoas, quando elas estão sem sentido e sem direção, tudo pode acontecer na vida das pessoas. E achei interessantíssimo quando ele diz, existe em nós um estímulo para que desenvolvamos as virtudes cumprindo o código moral de leis. Uma força criada por Deus a nos convidar à evolução. Todos nós vamos chegar a um momento das nossas vidas que nós vamos sentir necessidade. É um estímulo criado por Deus para nós. Todos nós, o ser humano, uma hora a gente vai parar e vai dizer assim, meu Deus, qual é o sentido da minha vida? O que eu fiz até agora? E vai sair buscando fazer algo. Eu tenho que fazer alguma coisa. E vai em busca de praticar virtudes, porque é lei da vida. E aí, quando nós devemos trocar orgulho por humildade, egoísmo por amor, agressividade por mansidão, indiferença por misericórdia,
malícia por pureza de coração, descrença por fé e materialismo por espiritualidade. Isso só é possível com a autoconsciência, quando eu me determino. Quando o impulso chega e diz assim, chega de tanto orgulho, chega de tanto egoísmo. E a gente não sabe como, mas a vida vai nos encaminhar. Então a virtude no mais alto grau, como diz no Evangelho, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Toda vez que eu leio o homem de bem, eu termino e digo assim, meu Deus, não tenho nenhuma ainda dessas, como é que vai ser? Porque lá no fim ele diz assim, não são todas essas qualidades que constituem o homem de bem, mas aqueles que já têm, algumas dessas já se encontram no caminho. Eu digo, onde é o caminho? Ainda não encontrei. Então a gente tem pressa, a gente tem que correr, não é tão fácil assim. A gente tem que buscar essas virtudes. E aí quando elas chegam, o que é que acontece? Nós temos compaixão, nós começamos a ver a necessidade do outro, a gente começa a olhar o outro de igual para igual. Quando começa a nascer essas virtudes em nós, a gente começa a se tocar dessas situações, a gente começa a perdoar o outro e se perdoar, a gente começa a ter generosidade, quando a gente começa a querer ajudar o outro. É tão interessante, tem pessoas, tem até um videozinho que rodou um dia na internet, que eu achei bem interessante, de uma pessoa que ela sai do elevador, ela não percebe nada, ela não percebe ninguém, né? E de repente ele se dá conta, a história toda leva a um momento em que ele percebe o quanto é bom ser generoso, o quanto é bom ajudar as pessoas, o quanto é bom fazer o bem. Então esses impulsos vão nos levar a isso, nós vamos terminar auxiliando os outros por obrigação, por necessidade mesmo. A gente não vai ver uma pessoa numa situação de dificuldade, um idoso caiu, a gente não vai passar e fazer de conta que não, a gente vai sentir aquela necessidade de ir lá, amparar, ajudar, colocar, porque vai ser esse impulso que vai se desenvolver em nós. A paciência, a gente não vai se deixar atingir assim por qualquer questão, por qualquer irritabilidade. Dia sagrado, quando isso a gente conseguir, né? A gente se manter relax, tranquilo diante disso. A humildade, a gente começar a valorizar as coisas simples, dar valor a tudo que a gente tem, que às vezes tudo que o outro tem é maravilhoso, tudo que eu tenho não presta. Isso é falta de humildade, falta de gratidão. E a caridade, que é a benevolência para com todos, com a gente e com o outro. O Aristóteles nos diz que não existem virtudes inatas, todas se adquirem pela repetição dos atos que geram costume. Então ninguém vem com isso tudo, a gente tem um impulso, mas ninguém vem com todas essas virtudes, não. A gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que, como ele diz aqui, repetir esses atos, tantas quantas vezes sejam necessárias, até que isso se torne parte de nós. Naturalmente a gente faça isso. Quando a gente hoje está pensando que está fazendo caridade, a gente está fazendo exercícios de caridade. A gente ainda não está sendo caridoso. Um dia vai ser natural em nós, como muitos missionários aí naturalmente fazem isso, né? O Lázaro no Evangelho diz, não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse é o demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Então não adianta querer mostrar para o mundo que é outra pessoa, se na intimidade você não é. Deus sabe. Reforma íntima não é nada de fachada não, de aparência não. Tem até um videozinho do Domingo da Luz que eu achei super interessante, que a mulher chama uma pessoa e diz, eu quero que você faça uma reforma íntima para mim. Aí ele diz, mas como assim? Eu não tenho... Não, eu quero que você mude umas coisas em mim porque não está legal. Mas senhora, eu faço reforma de casa, eu não faço reforma, isso aí é um problema seu. Mas não dá para você fazer assim, alguma coisa, pelo menos na fachada, as pessoas me veem de outra forma. Dona, ela nem com souvenir, ela usa até o nome da tinta. Ele diz, e quando começar a cair as capinhas de fora, como é que a senhora vai ficar na intimidade? Então não dá para você querer
mostrar ao mundo que você é outra pessoa, se na intimidade você não é. Deus sabe, Deus está vendo, não vai contar para nós. Então Emmanuel diz: será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Ontem no estudo a gente estava conversando sobre isso. Não é pelo fato de que eu venho para a casa espírita todo dia, que eu estudo muito, que eu faço palestra, que eu conheço doutrina espírita, que isso aqui não vale nada. Vale o que você está fazendo com esse aprendizado na sua vida. Para que está servindo? O que você está construindo com ele em seu benefício, na sua melhoria, na sua transformação? Isso é o que importa. E aí, para concluir, nós temos aqui uma mensagenzinha intitulada Vigiar e Orar é uma advertência de Deus para a própria vida. É da Lívia Barros Calado. Ela diz o seguinte: a gente se preocupa tanto em repreender o mal que vem de fora, que esquece de repreender o mal que vem de nós, de dentro de nós. Julgamos os outros, esquecendo de nossos próprios erros. Arrotamos santidades como se fôssemos perfeitos e ainda nos dizemos humildes, gente do bem e de bom caráter. A quem estamos querendo enganar? Apenas a nós mesmos? A vida é tão vasta, mas insistimos em nos apegar em seus detalhes mais mesquinhos. Não vigiamos o bem, o belo, a felicidade escondida nos detalhes. Não vigiamos as nossas próprias imperfeições com o intuito de modificá-las, mas apenas as imperfeições alheias com o objetivo de criticá-las. Quantas vezes nem sequer oramos, e quando fazemos, são apenas palavras vazias que não conseguem ir muito além. Deus nos quer maiores do que tudo isso que somos, do que tudo isso que insistimos em fazer. É preciso seguir a sua advertência, vigiar nós mesmos e orar de alma e coração. Então, a reforma íntima é isso, essa vigilância a nós mesmos, a nossa alma, o nosso coração, para que a gente possa realmente se melhorar, ter alegria na alma, porque nós estamos felizes, a gente tirou aquele peso, tirou aquela sombra, a gente venceu aquela dificuldade, a gente superou. E superação é algo assim que é extraordinário na vida da gente. Tudo que a gente supera, a gente comemora. Então que a gente possa comemorar cada dia. Não é assim, pronto, agora eu fiz minha reforma íntima. Não. Vamos cada dia, passo a passo, comemorando hoje. Hoje eu estou melhor do que ontem. Graças a Deus. Amanhã eu vou ser melhor do que eu estou sendo hoje. E aí a gente consegue, a gente chega lá. Obrigada.